você conhece sobre a realidade do agronegócio brasileiro? Você já ouviu falar em marketing rural? Você conhece a importância desse setor para o Brasil efetivamente? E o quanto de informação tem chegado para você a respeito do trabalho desenvolvido pelo agro no Brasil? É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no nosso IPP Pode Mais. Estamos começando. Seja muito bem-vindo, está no ar mais um episódio do seu IPP Pode Mais, o podcast jornalístico da nossa IPP TV. A partir de agora, então, tem muita informação. Hoje a gente vai falar mais uma vez a respeito do agronegócio, mas hoje a gente vai falar a respeito de marketing rural especificamente. E eu queria convidar você nesse comecinho de episódio, claro, você sabe, para compartilhar o episódio com seus amigos, com seus irmãos da igreja, com a sua família. Mande nas suas listas de transmissão para que mais pessoas possam assistir com a gente, possam estar com a gente nesse episódio do nosso IPP Pode Mais e compartilhe o nosso link, youtube.com/ippinheiros, para que a gente consiga crescer ainda mais nessa plataforma, né? Não se esqueça de se inscrever também aqui no nosso canal. A gente está chegando a 1,5 milhão de inscritos. Precisamos da sua inscrição, então se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações, assim, sempre que estiver começando o programa ao vivo, estreando um programa, estreando um podcast, começando um culto, um evento na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, você vai ser nosso convidado especial, você vai acompanhar com a gente em tempo real. Para falar sobre agro, estamos recebendo o nosso irmão Ricardo Nicodemos, ele que é presidente da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro. Ricardo, obrigado pela sua disponibilidade em vir conversar com a gente sobre esse tema tão importante. Obrigado pela sua disponibilidade. Seja bem-vindo ao nosso IPP Pode Mais. Sou eu quem agradece o convite. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouco de conhecimento, falando um pouco sobre agro, sobre marketing, sobre comunicação desse setor, que hoje é a locomotiva que puxa a economia do nosso país. Com certeza, eu acho que disso ninguém tem dúvida. Eu acho que apesar de todas as narrativas contrárias, e a gente tem visto muito isso nesses últimos tempos, mas acho que principalmente nesses últimos meses, por conta dessa questão da seca, dessa questão dos incêndios florestais, ninguém pode negar, e acho que todos sabem a importância do agro para a economia nacional, para a composição do produto interno bruto, enfim. É o setor que movimenta efetivamente todo o país, né? Exatamente. Além de prover o nosso alimento, ele provém também dezenas de matérias-primas que abastecem as indústrias. A gente costuma brincar de fazer um exercício de tirar o agro. Tira o agro da sua vida e efetivamente você não existirá. Primeiro que você vai morrer de fome nu, porque não tem roupa, né? Basicamente é isso, né? Exato. Não vai ter o que comer, não vai ter o que vestir. Bom, acabou, né? E a partir daí você não vai ter o que fazer, porque o agro, ele está presente em nossa vida. Tudo, né? Em tudo, exato. Eu costumo dizer que de tão grande que é o agro, ele passa a ser invisível para a maior parte das pessoas, porque ele está em tudo, em todo lugar, ao nosso lado, desde a hora que acordamos até a hora que vamos dormir, ele está presente. Bom, antes da gente falar a respeito de comunicação no agro, do marketing do agronegócio, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da história da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro. Como é que surgiu a associação? Qual é a história da associação e que papel ela vem desempenhando ao longo desses anos? Claro, vai ser um prazer. A ABMRA, a Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro, ela foi criada há 45 anos. Nós completamos 45 anos no último mês de junho de 2024. E é uma associação que tem o foco exclusivamente para o marketing e para a comunicação do agro. Ela é uma associação que não faz o que alguns dizem como advocacy, ou seja, ela não é uma associação que trabalha com aspectos de defesa do setor. A ABMRA, ela é uma associação transversal, ou seja, ela dá apoio para todo o setor, para outras associações, inclusive, tudo relacionado ao marketing e à comunicação. Nós temos por missão ajudar toda a cadeia produtiva do agro a se comunicar mais e melhor. E somos a única associação que congregamos as indústrias que operam dentro do agro, as agências de propaganda e veículos de mídia. Ou seja, nós temos como associados todo o ecossistema
do marketing. de comunicação e marketing do Exato. agro, né? Exato. Ela é especificamente, ela reúne especificamente o pessoal que trabalha com esse setor dentro do agronegócio. Então. Exatamente. E por termos sob a nossa tutela, vamos chamar assim, esses profissionais de todo o ecossistema, nós acabamos tendo uma visão e uma experiência do dia a dia. Então, nós sabemos as dores dos profissionais de marketing que estão nas indústrias, sabemos as dores dos profissionais das agências e também as necessidades dos veículos de mídia. E as experiências. Então, nós dividimos em 3 comitês, em 3 grupos, cada um deles trabalhando essas vertentes. E agora, recentemente, nós começamos a estruturar um 4º comitê, um 4º grupo, que são as cooperativas agrícolas. Que são fundamentais no negócio no Brasil. A gente tem sucessos de cooperativas, principalmente no sul do Brasil, né? Quando a gente olha mais para o sul, mas no centro-oeste também, a gente tem exemplos fantásticos de cooperativas. Exato. Parte do nosso sucesso, parte do sucesso do agro do Brasil se deve à atuação das cooperativas. Sim. Você falou que junto o pessoal de marketing, né? Pessoal de agência, pessoal das indústrias, pessoal dos veículos, jornalismo, assessoria de imprensa também? Também. Esse pessoal, eles se encaixam no grupo, no comitê de agências. Então, nós temos agências de propaganda, agências digital e assessoria de imprensa. Portanto, uma associação que contempla aí todo o ecossistema realmente, né? Exato. E isso nos dá toda a experiência e nos dá o expertise para orientar, para ajudar outras associações e o setor como um todo. Né? Exato. A BMRA ela foi criada por profissionais de marketing há 45 anos. Imagina você que há 45 anos não existia nenhum termo agronegócio. É verdade. E há 45 anos não existia nem o que hoje nós temos, né? Os sites especializados, as emissoras de TV, os canais... Hoje, com a propagação da internet, né? Os canais de internet especializados em agronegócio, não tinha nada disso. No máximo, você tinha um caderno de agro no jornal impresso e o Globo Rural de manhã, né? Exatamente. Era basicamente... Aliás, nem isso. Tinha não tinha nem o Globo Rural, não. Acho que não. Não, tinha. Eu tô fazendo a conta pela minha idade aqui. Em 55, quando eu tinha 10 anos, eu assistia Globo Rural. Já tinha. Mas era muito pequeno. Era incipiente. O setor era... Não o setor do agro. O setor do agro sempre foi muito importante. Mas esse setor do marketing rural e do agro era muito pequeno. Era um grupo muito pequeno de pessoas, né? Mas me permita fazer uma observação. Há 45, 50 anos, o agro no Brasil... ele não tinha a importância que nós temos hoje. Só para que você tenha uma ideia, aproximadamente 50 anos, nós éramos um dos maiores importadores de alimentos. Então, nós importávamos grãos e importávamos proteína, carne bovina. Há, inclusive, uma história que você deve se lembrar, que o Brasil importou carne de Chernobyl. Sim. Isso, porque nós não tínhamos carne suficiente para abastecer a nossa população. Então, em 50 anos, e veja, 50 anos para um país é menos de uma geração. Então, é muito pouco. Por que eu estou te colocando essa referência de tempo? Porque em 50 anos... nós saímos de uma situação de eminente crise de insegurança alimentar, ou seja, de falta de alimentos, para nos tornarmos um dos maiores líderes mundiais do agronegócio. Só para que a gente cite, o Brasil hoje ele é líder em diversas culturas. Ele é líder em produção, ele é o primeiro em produção e ele é o primeiro em exportação em algumas culturas. Há exemplo soja, há exemplo milho. O milho tá quase, já chegou a primeiro, tá quase, né? É primeiro. É primeiro já. Há exemplo café. Sim. Historicamente. E se nós aumentarmos esse range da primeira à quinta posição, aí nós praticamente dominamos uma série de outras culturas. Se você inclui a pecuária aí também, você... nós somos hoje nós somos o primeiro exportador... Produção de proteína animal, Exato. frango, suíno, Isso. enfim, a gente tem que ampliar isso.
Carne bovina, somos o primeiro exportador. Carne de frango, o primeiro exportador. Carne suína, se não me engano, somos o terceiro. Enfim, somos o quarto maior produtor de frutas do mundo. Somos o primeiro maior produtor de tilápia. Porque as pessoas talvez não saibam, mas a piscicultura ela faz parte do agro. Do agro, sim. Ela é integrada ao agro. Até porque o peixe se alimenta... Enfim, parece óbvio, né? Mas não é. Mas não é tão... E muita gente não sabe. E isso tudo, você estava falando desse período de 50 anos, e eu me lembrei aqui de que tudo isso meio que começou a partir do Alisson Paulinelli e da criação da Embrapa. Foram fundamentais quando o então ministro Alisson Paulinelli criou a Embrapa foi fundamental para o desenvolvimento do agronegócio no Brasil, para a expansão do agro pelo centro-oeste, para algumas áreas do norte do Brasil. Enfim, tudo isso também tem uma mão muito forte da pesquisa, da tecnologia, através da nossa Embrapa, né, Ricardo? Sim, sem dúvida. A criação da Embrapa, o ministro Alisson Paulinelli, ele capitaneou a criação, mas há outras pessoas que estruturaram, mas, sem dúvida, a atuação do Alisson Paulinelli... a partir do Alisson, né? Pode dizer. Alisson Paulinelli, Roberto Rodrigues. Sim. E mais alguns grandes nomes, o próprio Francisco Turra, que foi nosso ex-ministro também. Quer dizer, a gente tem aí entre 5 e 10 grandes pensadores que não ficaram só na conversa. Efetivamente, eles colocaram a mão na massa e fizeram toda essa movimentação. A Embrapa é, sem dúvida, uma das grandes conquistas que o país teve. Não, sem dúvida. E que é uma grande representante da tecnologia e da inovação do setor, tanto aqui dentro quanto lá fora. Voltando para a questão do marketing, vamos lá, vamos voltar para o marketing. Claro. A gente ficar falando do agro é apaixonante, a gente vai embora aqui. Mas a questão do marketing, a gente falou do crescimento do agro nesses 50 anos e a Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro, 45 anos, meio que acompanhando todo esse crescimento. Quais foram os principais desafios, Ricardo, nesses 45 anos? Eu diria a você que, primeiro, continua sendo, né? Nós temos alguns desafios que continuam sendo e nós avançamos muito em 50 anos na questão da produtividade, né? Então, saímos de uma situação de insegurança alimentar para sermos um dos grandes produtores. Caminhamos a passos longos na questão da sustentabilidade no campo. Mas o setor renegou a comunicação. O setor nunca teve, de fato, uma comunicação estruturada. Então, ele aprendeu a se comunicar para dentro da porteira. É o único setor, por exemplo, que você tem 6 emissoras de TV operando só com programação agropecuária. Veja, eu não estou dizendo programa, eu estou dizendo 6 emissoras. 6 emissoras têm 24 horas de programação. Nós temos aproximadamente 40 títulos de revista. Nós temos centenas de sites e portais que trabalham especificamente com o agronegócio, mas nós não criamos uma marca. Nós não formamos uma marca. Mas essa produção toda de TV, de portais, de revistas, material impresso, etc., é meio que o que você falou, né? Meio que fica do setor para o setor. Isso. Parece que não rompe a bolha do setor, né? Exato, exatamente. Esse talvez ainda seja o grande desafio. Isso. E aí, há 5 anos, o que nós fizemos? A BMRA orientou e se juntou a um grupo de profissionais de marketing e comunicação e começou a estruturar um movimento que se chama Todos a uma só voz. O nome, ele já diz tudo, né? O Todos a uma só voz vamos nos unir a cadeia produtiva para que a uma só voz, a uma voz uníssona, se crie a narrativa correta para falar com o consumidor, para falar com a população. E esse trabalho ele vem sendo construído e há cerca de 2 anos esse grupo capitaneou a maior pesquisa e o maior estudo já realizado no país que mostrou o que pensa o brasileiro sobre o agro. Porque até então todo mundo achava.
E você, como um bom profissional de comunicação, sabe que achismo não leva a nada. Você precisa efetivamente ter pesquisa e ter percepção. Então, foi desenvolvido um estudo chamado Percepções sobre o Agro que Pensa o Brasileiro. É um estudo fabuloso. Bacana. Que entrevistou mais de 3.400 pessoas em todo o Brasil, todos os estados, todas as faixas etárias, homens, mulheres, jovens, professores, empresários, enfim. Nós conseguimos ter o extrato da população brasileira. E esse estudo, ele nos trouxe muito conhecimento e muitas informações. E eu vou dividir com vocês aqui 3 delas. A primeira informação é que 7 a cada 10 brasileiros têm uma posição positiva em relação ao agro. O que significa isso? Que o brasileiro ele quer ouvir as histórias do agro. Ele é receptivo ao que o agro tem a contar. A segunda boa informação é que o agro é um dos setores mais admirados pelo brasileiro. Quando se pergunta se admira e qual admira ou quais setores admira, o agro está entre os mais admirados. Agora, a terceira informação, e essa sim foi muito preocupante, e eu disse que 7 a cada 10 se tem uma posição positiva, ou seja, é favorável ao agro. Agora, os 30%, ou seja, 3 a cada 10, se declara desfavorável ao agro. Significa que de cada 10 pessoas, 3 não gostam do agro. E desses 30%, 51% tem entre 15 e 29 anos. Ou seja, a nova geração não entendeu o papel do agro no Brasil. Exato. E aí, esse estudo nos mostrou alguns fatores, possíveis fatores que tornam uma pessoa desfavorável ao agro. Primeiro fator é a distância social. O que é a distância social? Eu não tenho um amigo, eu não tenho um parente, eu não conheço ninguém que trabalhe no agro e que possa trazer a informação correta. O segundo fator que pode ser, que contribui para uma pessoa ser desfavorável, são as informações equivocadas que elas recebem pelas redes sociais, pela mídia, enfim. E o terceiro fator é a distância física. Eu não conheço uma fazenda, não passei minha infância... Eu nunca vi um boi. Eu não sei como é um boi. Eu acho que a carne de boi já vem na bandejinha, corta, não é isso? Exato. E o leite já vem na embalagem. Na caixinha. O leite já está na caixa. Deixa eu te contar uma curiosidade. Parece engraçado, mas é isso, né? Então, nessa pesquisa, Percepções sobre o Agro que Pensa o Brasileiro, um pouco antes dela iniciar, em uma das fases de estudo, nós conversamos com mães. E dentre as perguntas que fizemos, estavam 2. De onde vem o leite que você dá para o seu filho e de onde vem a batata frita que você compra no mercado e dá para o seu filho. Invariavelmente, a primeira resposta era vem do supermercado. Quando se estimulava um pouco mais, falava, não, vem da indústria. E raramente se dizia, vem do campo. É um produtor que produz. Alguém plantou a batata, colheu. Alguém ordenhou a vaquinha. Exato. Tem uma vaca lá que... Então, e isso foi dando insumo, informação, para que fizéssemos a grande pesquisa Percepções sobre o Agro que Pensa o Brasileiro. E a partir dessa pesquisa nós unimos 100 conselheiros. Criamos 10 conselhos, cada conselho com aproximadamente 10 pessoas. Então, nesses conselhos, nós tínhamos um conselho de liderança. Pessoas como o ex-ministro Roberto Rodrigues, Luiz Tejon, Marcos Fava Neves e outros. Tirso Meireles, que é presidente da FAESP São Paulo, e outras lideranças. Depois nós tínhamos um outro conselho de jornalistas, de dentro do agro. Um outro conselho de jornalistas de fora do agro. Um outro conselho de associações. Boa. E isso nós São 10 conselhos. 10 conselhos. E esses conselhos, eles foram nos ajudando, a partir da pesquisa Percepções sobre o Agro, a construir um projeto de construção, de posicionamento e construção da marca agro do Brasil. E aí nós passamos um ano trabalhando com esses conselhos.
E no último mês de abril de 24, nós lançamos o projeto Marca Água do Brasil, que muito mais do que uma campanha de valorização, é um projeto que vai às escolas conversar com as crianças, porque nós precisamos falar com as crianças, explicar para as crianças o que efetivamente é o agro, vai conversar com jovens, vai conversar com jornalistas, porque é muito engraçado isso. Você tem jornalistas que apreciam café, adoram café, estão numa mesa criticando o agro. Tomando café, mas nunca foi a uma fazenda. Nunca foram conhecer uma fazenda ou o processo de produção do café, por exemplo. Aí entram as questões das narrativas, a gente vai tratar disso daqui a pouquinho. Antes eu tenho 2 recados importantes para dar para você que está acompanhando aqui o nosso IPP Pode Mais. O primeiro é da Contábil Ribeiro. Você quer estar em dia diante de Deus e diante dos homens com a contabilidade da sua igreja, do seu ministério, da sua congregação, você que é pastor, você que é missionário, entre em contato agora com o Felipe e toda a sua equipe. Está aí na tela para você, www.contabilribeiro.com.br. A equipe está pronta para te atender em todas as suas dúvidas jurídicas, fiscais, trabalhistas, enfim. Não fique com um problema guardado na gaveta, meu irmão. Entre em contato aí com a Contábil Ribeiro, www.contabilribeiro.com.br. O outro recado, claro, é da nossa livraria e editora Ezion, a sua editora missionária. E eu trago para você hoje um livro muito importante do Tim Keller, Como Reconquistar o Ocidente para Cristo. Confira. It is exactly the opposite. In our culture, the way in which you find yourself or get a sense of self and worth is you look inside. Como podemos pregar a verdade em um mundo tão mutável quanto o nosso? A cultura atual apresenta muitos desafios para o cristianismo. A moral e a ética se adaptam de acordo com contextos e situações. Timothy Keller entende o problema e apresenta neste livro 6 estratégias para fazer missões no mundo de hoje. A sociedade moderna é complexa em muitos aspectos e precisa de Jesus em cada uma delas. O que a Bíblia fala sobre política, sexualidade, identidade e justiça? Como ser um missionário e abordar esses temas? Será que estamos comunicando o Evangelho no mundo de hoje da melhor forma? Se você busca respostas para essas perguntas, não deixe de comprar o livro Como Reconquistar o Ocidente para Cristo. Visite a livraria Ezion na Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou acesse o site www.editorezion.com.br e adquira mais essa obra do pastor Tim Keller. Ezion, a sua editora missionária. Para você comprar Como Reconquistar todo o Ocidente para Cristo e todo o catálogo melhor, né, da literatura cristã nacional e internacional, é só você acessar www.editoraezion.com.br, está aí na sua tela. A gente continua conversando com o Ricardo Nicodemos, que é presidente da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro. A gente estava falando a respeito dessa pesquisa que foi feita, né, das definições, de tudo que se soube, né, o que se descobriu efetivamente sobre a percepção do brasileiro sobre o agro. E você estava falando a respeito dos jornalistas, muitos jornalistas que são contra o agro, mas estão numa mesa sentados tomando café, mas que nunca foram efetivamente numa fazenda de café ou não conhecem o processo. E aí a gente pensa na questão da narrativa contra o agronegócio brasileiro, que infelizmente ainda é muito forte. E talvez por desconhecimento, Ricardo, qual é a leitura que a Associação Brasileira de Marketing Rural faz quando sai uma notícia, por exemplo, culpando o agronegócio pelas queimadas que estão acontecendo agora? Bom, o agro é o grande vilão das queimadas, né? É isso que a gente tem visto aí. Essa é uma leitura que talvez não seja só da WMRA, mas como uma leitura de todos os profissionais de marketing e comunicação que atuam no setor. Uhum. Primeiro é o desconhecimento. Efetivamente é o desconhecimento, porque esses profissionais que propagam esse tipo de informação não têm a mínima ideia exatamente de como acontece o setor. E isso talvez seja até um pouco de responsabilidade profissional. Porque... Que podia dar uma pesquisada também. Na pior das hipóteses, é meio incoerente achar que um produtor rural atearia fogo no seu ganha-pão. Uhum. Assim, não faz o mínimo sentido. É como se um dono de loja, ao final do expediente, fosse lá e ateasse fogo à sua loja, que é o seu ganha-pão. É de onde vem o seu ganha-pão. Então, isso não faz o mínimo sentido. Agora,
Evidentemente que o agro, assim como outros setores, qualquer outro setor, você tem os bons profissionais, que é a grande maioria, e você tem os maus profissionais, Sim. que burlam a legislação, que querem tirar proveito e tudo mais. Mas é injusto quando você coloca todo mundo na mesma caixa, né? Quando você começa a criar uma narrativa e colocar todo mundo na mesma caixa. Então, isso é um pouco irresponsabilidade profissional. Mas o setor, pelo seu lado, ele tem, de certa forma, a necessidade de criar a sua própria narrativa e levar à população qual é de fato a história e mostrar as suas conquistas, mostrar as suas histórias, coisa que até então não havia sido feita de forma cadenciada, uníssona, organizada. Então, esse projeto que eu conto para você, o projeto Marca Agro do Brasil, ele tem como objetivo unir toda a cadeia produtiva, porque quando você une os tijolinhos, ou seja, quando você une toda a cadeia produtiva, você se torna mais forte, você consegue construir uma marca, você consegue efetivamente contar a história da forma com que ela é de fato. Agora, é um processo também, né? É um processo que vai levar um tempo para chegar na população, para chegar no consumidor final, por exemplo. Isso. Qual é o planejamento desse projeto, Ricardo? Esse é um projeto, assim, nós nos inspiramos no campo, né? Falamos tanto do campo, nós nos inspiramos no campo. Então, muita gente não sabe, mas nós temos culturas que estão no nosso dia a dia, produtos produzidos no campo, que demandam até 5 anos entre a plantação e a colheita. E as pessoas, muitas, se admiram, falam, 5 anos? Exato, o produtor ele tem que plantar, cuidar, regar, nutrir, e ele só vai esperar 5 anos para poder colher. Aí fala, puxa, mas sim, é um produtor que tem várias plantações, né? Pode ser pequena, média ou grande, mas ele tem várias. Então, daqui a 5 anos, ele vai colher o que ele plantou hoje. Mas ele tem anos... Ele já está colhendo. Ele já está colhendo anteriormente. Claro. Então, isso é bom que fique claro. Mas um projeto de construção desse que foi projetado, esse é um projeto de longo prazo. É um projeto para que se comece a colher frutos daqui a 5 anos, daqui a 8 anos, daqui a 10 anos. Nós estamos falando de construir marca. Uma marca não se constrói do dia para a noite, uma marca não se faz do dia para a noite. Nós ficamos 50 anos trabalhando sem comunicação. Agora nós estamos nos organizando. E por que é a BMRA? Porque é a Associação de Marketing e Comunicação do setor. Porque é uma associação que trabalha de forma transversal. Ela, tecnicamente, ela fala pelo setor, né? Por todas as associações. E aí, quando você fala nesse período, quer dizer, quais as ações que vocês pensaram? São ações de marketing efetivas, publicidade em TV, produção de reportagens, série, streaming, enfim. Hoje a gente tem tanta coisa, né? Isso. Quais foram as ações, ou quais são as ações que devem acontecer, portanto, para que essa informação e essa narrativa chegue para toda a população brasileira? Claro, eu te explico. Primeiro, nós temos as ações que nós chamamos de ações de base. Então, nós estamos construindo uma equipe, um hub de conteúdo, formado por 12 profissionais. Esses profissionais, eles trabalharão transformando informação em conteúdo. Dentre essa equipe, nós temos um especialista em metodologia de ensino. O que esse profissional fará? Ele pegará o conteúdo de um determinado assunto e nos ajudará a transformar esse conteúdo em 3 formatos. Um para criança, um para jovem e um para adulto. Mantendo a mesma essência da informação, mas com formatos e linguagens adequadas. E profundidade diferente. Exato, exatamente. E formas de se comunicar, né? Você comunica para uma criança, um jovem... Diferente. Bom, então nós temos esse hub de conteúdo que trabalhará para o projeto Marca Agro do Brasil e também será uma fonte de consulta dos veículos e dos jornalistas. Perfeito. Então,
jornalista que precisa de informação falará com esse hub de conteúdo, porque esse hub de conteúdo ele estará em contato com as entidades, com associações, com as universidades e transformará isso em algo palatável, porque nós temos muita informação. Por exemplo, quando você citou a Embrapa tem um arsenal de informação de décadas, mas parte desse conteúdo ele é técnico. Então, eu preciso tornar ele palatável para que um jornalista entenda, para que uma professora ou um professor entenda e se utilize. Então, esse hub trabalhará para as plataformas do projeto e também será uma fonte de consulta para os demais veículos do mercado. Depois nós temos ações que trabalharão as escolas, tanto as estaduais quanto as municipais, das principais capitais do país. O que vai acontecer? Um grupo de profissionais irá até as escolas, ficará um período com os alunos, lá terão atividades lúdicas, entretenimento, teatro, teatrinho, cinema, que contará a história do agro, de uma forma com que essas crianças efetivamente entendam. E depois essa história, ela continua numa plataforma que será criada. Então, nós temos alguns personagens que estarão presentes nas escolas, eles estarão presentes, e depois eles continuam nas plataformas. Então, as crianças continuarão com essas atividades online. Também temos para jovens, estudantes. Então, nós temos concursos para jovens estudantes, cujo tema é, evidentemente, o agro, o quanto o agro torna a nossa vida melhor. E esse é um concurso nacional com prêmios bastante atrativos para o jovem. Então, prêmios que atraem e chamam a atenção do jovem. Temos ações para estudantes de jornalismo. Então, nós faremos ações e concursos para estudantes que estão no 6º ano de jornalismo, porque nós temos 2 objetivos. O primeiro é fazer com que esse jovem jornalista entenda qual é, de fato, a realidade do agro. Então, ele já vai ser incentivado a buscar as informações corretas. Segundo é porque nós queremos criar uma nova safra de profissionais que ingressem no agro. Porque hoje nós temos uma carência de profissionais jornalistas no agro. Nós precisamos renovar essa galera. Renovar essa galera. Nós temos excelentes profissionais, muito bons. Muito bons. Com certeza. Mas que precisam treinar os seus substitutos, né? Precisam passar esse bastão. Precisa passar o bastão. E faz parte aí do nosso... da nossa missão ajudar a fomentar essa nova geração. Isso tudo já começou efetivamente, essas ações, ou isso é um planejamento que ainda vai ser colocado em prática? Porque a pesquisa já foi feita. Já. Você já tem esses dados. Os conselhos já estão formados e trabalhando. Mas essa ação, vamos dizer assim, porta para fora, já começou? Não. Ainda não? Não. Nós estamos, nesse momento, agora na fase de captação de recursos. Porque um projeto como esse... Sim, eu tinha pensado exatamente nesse ponto. Quer dizer, vai ter uma conta a ser paga aí pelo setor, né? E é um investimento... alto. Você vai ter que envolver muita gente no trabalho, né? Isso. E que já está em negociação com algumas indústrias, grandes indústrias e grandes associações. Já estamos nessa fase de negociação. A nossa previsão é que no começo de 2025 saiamos com o projeto, porque ele é um projeto que ele tem que sair meio que simultâneo. Então, nós temos todas essas ações de base e durante essas ações de base, nós começamos, por exemplo, com as mídias digitais. Então, você tem um portal, você tem as redes sociais. E é o que você sociais. falou, quando você estiver, por exemplo, fazendo a ação na escola para os alunos, para as crianças, você já tem que ter o portal pronto também com todo o apoio, né? Isso. Tem que ser tudo junto. O portal, os personagens. Tudo junto. Tudo junto, exato. Nós teremos ações em shopping centers. E essas ações vão contemplar o Brasil todo, Ricardo? As principais capitais, pelo menos. Exato. As principais capitais. Começar nas capitais e depois para outras cidades. Exato, porque quando você começa nas grandes capitais, você consegue reverberar. O grande problema, nós identificamos, estão nas capitais. Porque quando você sai das grandes capitais, de certa forma, as outras regiões, elas têm
a presença do agro. Uhum. E todo município que tem a presença do agro... Já tem uma percepção melhor do Melhor. setor, óbvio. Porque você Porque tem... já vê o setor atuando ali, vê os benefícios, enfim, geração de emprego e renda, tudo isso faz parte do... você tem prosperidade. É. O agro Traz prosperidade. leva a prosperidade aonde quer que ele esteja. Sim. Por exemplo, eu costumo viajar bastante. Uhum. E aonde eu vou, em que tem uma cooperativa agrícola, em que tem produção agrícola, dificilmente você vê pobreza extrema. Dificilmente. Claro, você tem as classes menos favorecidas, mas ainda assim, essas classes menos favorecidas estão trabalhando, estão no campo, estão desenvolvendo uma atividade, então você não vê... A pobreza extrema Não como a gente vê. vê em locais mais distantes do setor, não é do isso? setor, exatamente. É verdade. Ricardo, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Congresso. É Claro. amanhã o Congresso da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro. A gente vai falar sobre a realização do Congresso, mas antes eu tenho mais 2 recados para você que está acompanhando aqui o nosso IPP Pode Mais de hoje. E o primeiro recado é para você que está construindo, está reformando, quer mudar a sua casa, quer mudar o visual da sua casa, do seu escritório, da sua empresa, você precisa conhecer a linha da Qualivinil. A Qualivinil é nossa parceira aqui na IPP TV, são nossos irmãos também, então conheça tudo sobre a Qualivinil a partir de agora. Para você conhecer toda a linha da Qualivinil é muito fácil, acesse o site da Qualivinil, lá você vai ter todas as opções de tintas, todas as linhas, todas as texturas e vai conhecer também todos os pontos de venda, todos os revendedores autorizados da Qualivinil em todo o Brasil. Tem mais um recado para você, a gente está falando de comunicação aqui, está falando de narrativa, esse é o nosso tema de hoje, estamos falando sobre agro, mas isso vale para tudo, então você precisa conhecer o trabalho da MA2 Comunicação. Em um mundo onde cada voz busca ser ouvida, a MA2 é a ponte entre as marcas e o mundo. Muitas delas até falam, mas quantas realmente conseguem se conectar com seu público? A MA2 é essa ponte. Unimos vozes a ouvidos atentos, garantindo que cada mensagem não só alcance, mas ressoe no mercado. Construímos cada ponte com estratégia, clareza e a precisão necessária para resultados tangíveis. Por meio de uma abordagem única, o outsourcing de comunicação, transformamos a informação em conexão, levando a resultados que falam por si mesmos. Tenha a MA2 como a sua parceira nessa jornada de construir pontes para alcançar os objetivos do seu negócio. MA2, a ponte entre a voz da sua marca e o mercado. Aí, portanto, o pessoal da MA2 Comunicação pronto para atender você. Entre em contato, se destaque aqui nas redes sociais, assessoria de imprensa, enfim, eles têm várias frentes de trabalho à sua disposição. Conheça a MA2 Comunicação. A gente segue aqui o nosso bate-papo com o Ricardo Nicodemos, presidente da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro. A gente está falando sobre o agronegócio como setor, mas estamos falando sobre narrativas, os projetos e tal. E amanhã, né, dia 19, a gente vai ter o Congresso Brasileiro, o Congresso da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro. O congresso acontece aqui em São Paulo. Tá tudo pronto, né? Tá tudo pronto. Tá tudo pronto. Tá tudo pronto. Temos um congresso bastante completo. Uhum. Estamos na 16ª edição, mas, na verdade, esse congresso ele acontece há quase 40 anos. É o 16º, porque no começo dele era a cada 2, cada 3 anos. Tá. Aí, há alguns anos, ele passou a ser anual. Então, nós estamos na 16ª edição. E é um projeto bastante ousado. Só para que você tenha uma ideia, é o dia inteiro. São 5 painéis. Cada um desses painéis há
3 profissionais de diversas áreas palestrando. Ao final das 3 palestras, forma-se uma mesa redonda de debate. Isso é o dia inteiro, das 8 às 18 horas. Nós costumamos brincar que é um MBA em um dia, porque... É indoor, né? É um projeto bastante ousado. E cada um desses painéis, ele traz um tema diferente. Por exemplo, o primeiro painel, ele fala sobre você construir um time de marketing e comunicação de alta performance. E aí diz, times de alta performance ganham campeonatos. E que vai abordar uma série de pontos para que você tenha uma equipe engajada. Dentre os pontos como é que nós fazemos como é que nós harmonizamos a relação de diferentes gerações. Porque você tem a experiência dos profissionais sêniors, que você precisa disso nas indústrias, nas empresas, mas também você precisa ter uma visão de profissionais mais jovens, né? Que nasceram nessa era digital, né? Do imediatismo, né? Precisa ter esse mix, né, na equipe. E você precisa, de certa forma, compatibilizar, você precisa orquestrar para que efetivamente isso seja uma grande engrenagem trabalhando em conjunto. E nós estamos inovando esse ano. Nesse painel, nós estamos trazendo uma maestrina. Olha, Uma maestrina. A Vânia Parrares, que é uma maestrina que adaptou grandes espetáculos da Broadway aqui para o Brasil. Então, grandes espetáculos musicais, ela participou orquestrando. Ao todo, você falou, são quantos painéis? São 5 painéis. Quantos participantes por painel? 3 por painel. 3 por painel. Então, só aí já são 15 pessoas. E mais um moderador por cada painel. Já são 20 pessoas no palco, vamos dizer assim, ao longo do dia. Exato. E o público? Quem é o público desse congresso? O público são indústrias, são profissionais de marketing, comunicação comercial das indústrias, veículos de mídia, agências de propaganda, imprensa e autoridades. A expectativa é de quantas pessoas participando? Era de 400. Mas hoje... pela manhã eu participei de uma reunião. Já passou de 460. Tem espaço para todo mundo, né? Tem. Lá o espaço é amplo e nos permite fazer esta... E isso mostra não só o crescimento do setor, mas mostra a importância que as pessoas têm dado também à formação, ao conhecimento. As pessoas que fazem parte já do setor, a importância que cada vez mais elas têm dado a esse aspecto, né, de treinamento, de obtenção de conhecimento para poder fazer um trabalho cada vez melhor, né? Exato. O que nós costumamos dizer é que o conhecimento, ele move montanhas. Quer dizer, quando você tem o conhecimento, e um conhecimento efetivamente vindo de autoridades em alguns temas, por exemplo, a Vânia Parrares, mas nós temos também a presença de líderes internacionais. Em um dos painéis, nós teremos a presença da CEO do Café Juan Valdez, que é uma das marcas emblemáticas do agro internacional. Então, o Café Juan Valdez hoje é conhecido mundialmente, é uma das marcas mais valorosas, mais valiosas do agro, e que conseguiu construir através de um trabalho de marketing muito bem estruturado. Aliás, nós pesquisamos esse case para poder construir a nossa. Ou seja, é um evento que vai trabalhar tanto a questão do desenvolvimento de marca, como mercado, enfim, é uma discussão bastante ampla do trabalho de marketing das empresas do setor, basicamente, né? Exatamente. Falaremos também sobre mix de comunicação, porque, de certa forma, todo mundo começou a falar sobre, olha, o negócio é o digital. O digital é importante, mas você não pode esquecer todas as outras ações. Então, nós temos um painel que trata especificamente sobre isso. Temos um outro painel que falará sobre a importância da sustentabilidade na estratégia do marketing. Então, o poder do valor do dinheiro verde, né? Como é que eu faço efetivamente para estar
alinhado às exigências e necessidades aí de você investir em sustentabilidade, né? Como é que eu construo isso? Essa é uma questão importante, porque quando a gente olha para o mercado internacional hoje, o mercado que compra do Brasil hoje são mais de 200 países, né, que o Brasil exporta. Esses países têm cada vez mais exigido e visto essa questão do meio ambiente, da sustentabilidade. Essa é uma pauta que precisa fazer parte do processo das indústrias, do processo do produtor rural, lá na ponta também, né, Ricardo? Exato. E faz parte, a grande estratégia, a grande visão disso é imaginar o produtor na ponta, como você disse. Mas as indústrias têm um papel muito valioso de ser fomentadoras desses conceitos para levar para o produtor, porque nós não podemos esquecer que 90% dos produtores rurais do Brasil são pequenos e médios. E que esse pessoal tem a necessidade de ter essa informação de uma forma palatável para poder se adequar efetivamente às exigências internacionais, porque imagina você que o café que aquele pequeno produtor de Minas Gerais produz, ele vende para uma cooperativa e essa cooperativa trabalha com uma trade que vai levar o café dele para a Europa. Então, se na ponta esse pequeno produtor não tiver essa consciência e operar seguindo esses padrões, dificilmente dificilmente ele estará aí no jogo. E a gente precisa ter todo mundo nesse jogo. É verdade. E a gente precisa conscientizar todo mundo a respeito disso com toda certeza o mais rápido possível, porque as exigências internacionais só crescem. Queria tratar com você também uma outra questão a respeito do futuro do agronegócio no Brasil na visão do marketing. Porque assim, a gente ouve muita gente falando, porque o Brasil exporta commodities, porque o Brasil não exporta o produto... O Brasil não exporta o produto pronto, exporta como commodity, depois compra o produto processado de volta. Qual é o futuro do agro no Brasil? É o crescimento da agroindústria? É o Brasil se manter como um grande produtor de commodity? Como é que o marketing tem visto e trabalhado esse caso? Bom, o que nós temos fomentado, né? Quando você diz o Brasil vende commodities, é um grande vendedor de commodities, isso não é errado, mas nós temos outra forma de vender e de falar. E é nisso que nós vamos começar a trabalhar. Porque eu não vendo... Nem sou eu que... Não sou eu que digo, de novo, é a narrativa. É a narrativa, né? O Brasil só vende soja e carne. Por que não vende... É um grande pensamento comum. Por que não vende o produto processado, já que vai ter mais valor agregado? Então, o ponto é, primeiro, eu não vendo commodity, né? Então a gente precisa construir isso. O que eu vendo é o trabalho de pesquisa com sustentabilidade que foi desenvolvido há 50 anos, né? Então, eu paro de falar eu vendo commodity para vender solução. Eu vendo tudo o que está embarcado nessa questão da soja. Esse é o primeiro. O segundo é que nós precisamos mostrar para a população brasileira e também para a população lá de fora que um item, por exemplo, como soja, para que eu chegue nos padrões em que o Brasil chegou, eu tenho todo o cuidado com o meio ambiente, eu tenho cuidado com os produtores, eu tenho cuidado com toda a comunidade que está ao entorno, para que eu possa vender isso. E também mostrar para a população o que é a soja, porque as pessoas não sabem o que é a soja, por exemplo, e aonde ela está presente efetivamente. Para a população, fica muito a questão, olha, soja é para óleo, óleo de cozinha, óleo comestível, quando na verdade a aplicação de soja, nós temos mais de 30 aplicações, que vai desde o óleo, como elas conhecem, até a alimentação animal, a nutrição animal, mas também eu tenho suco de soja, eu tenho a soja presente em cosméticos, eu tenho a soja presente em medicamentos, eu tenho a soja presente
numa infinidade de outras utilizações. Então, nós precisamos mostrar isso. Precisamos valorizar, coisa que nós não fazemos lá fora. Nós já atendemos diversas exigências do mercado europeu, de outras regiões, mas a gente não sabe comunicar isso, nem aqui e nem lá fora. Não conseguimos ainda criar a narrativa para mostrar que o Brasil é um país que caminha sob as exigências da sustentabilidade e o quanto nós evoluímos em relação a isso. Uhum. Isso tudo faz parte aí da missão do projeto Marca Agro Brasil. Ia falar isso, tem muito trabalho pela frente, né? Temos. Tem muita coisa para ser feita nesse processo de informação, a gente pode dizer, para o brasileiro e para quem é de outros países também que consome produto brasileiro do agro. Mas eu diria a você que isso é um trabalho prazeroso por vários motivos. Talvez o primeiro motivo é porque nós estamos lidando com gente. Né? Nós lidamos com gente. Nós estamos trabalhando para conectar a cidade ao campo. A primeira narrativa que nós estamos quebrando e mudando é essa, porque as pessoas falam, precisa conectar o campo à cidade. Não, nós precisamos conectar a cidade ao campo. A cidade é que precisa conhecer o campo. Então, essa é a primeira. E o segundo conceito que nós trabalhamos é que são famílias do campo cuidando das famílias da cidade. Então, quando nós começamos a colocar este prisma e desta forma, as percepções mudam. Porque são famílias cuidando de famílias. Se não é a família do campo, essa família aqui teria muitos problemas para se alimentar, para se vestir, etc. Tudo, né? Para tudo. É possível. E a questão da tecnologia vem a reboque de tudo isso. Quer dizer, hoje nós somos um setor com tecnologia empregada, com inovação empregada. As pessoas não têm ideia do quanto a tecnologia está presente no campo. Então, desde as coisas mais simples, como a utilização de drones, até tratores computadorizados. Georreferenciamento. Exato. Trabalham durante a noite sozinhos, por exemplo. São máquinas de alta tecnologia e que, obviamente, a gente sabe que, infelizmente, ainda tem alguns desafios a ser vencidos ainda também da porteira para dentro. A conectividade é um desafio a ser vencido ainda no Brasil. A gente sabe que falta internet ainda em muitas propriedades rurais para poder operar esse maquinário de alta tecnologia. Mas, enfim, o Brasil ele é exemplo, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala de qualidade de produção no agronegócio. Não tem... É isso. E estamos caminhando. A gente precisa mostrar isso melhor, né? Exato, a gente precisa contar. A gente sabe disso. A grande maioria da população é que precisa ter acesso a essas informações de maneira, como você disse, palatável, né, Ricardo? Exato. Esse é o desafio, né, da BMRA. E é o que nós estamos trabalhando. E sem contar que é um setor abençoado, né? Porque isso, inclusive, isso é bíblico, né? Quer dizer, as passagens, o tempo todo a gente tem citação do campo, da agricultura, enfim. E isso nos deixa bastante alegres. Faz parte da mordomia, né? Vamos cuidar do jardim. Exato. Isso então, aí. a gente preza por isso também, evidentemente. Com toda certeza. Ricardo, obrigado pela sua... A gente podia conversar aqui mais um tempão aqui, sem nenhum problema sobre agronegócio e marketing rural. E embora aqui a conversa. Essa é uma prosa boa. Não é? Mas a gente tem que encerrar. Obrigado pela sua participação com a gente aqui no IPP Pode Mais. Volte sempre e a gente coloca também a IPP TV à disposição da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro para a gente te ajudar a divulgar, né, tudo isso que o agro vem fazendo pelo Brasil. Bom, nós estamos esperando vocês amanhã. Estaremos lá. Estamos preparados para recebê-los. Será um prazer tê-los conosco, tomando um café, assistindo as palestras da programação, revendo amigos, né? É verdade. Enfim, e contem conosco sempre que precisarem, sempre Coisa que boa. quiserem. Obrigado, Ricardo. Deus abençoe sua vida. Volte sempre aqui. Amém. Amém. Tamo juntos. Valeu, obrigado. Valeu.
Ricardo Nicodemos, presidente da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro, participando com a gente aqui do nosso IPP Pode Mais. Obrigado a você que acompanhou mais esse episódio. Não se esqueça de compartilhar o episódio. Eu tenho certeza que na sua lista de transmissão tem muita gente que precisa aprender mais a respeito do agronegócio brasileiro. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A gente precisa da sua inscrição. A gente sabe que quase metade, mais da metade, às vezes, dos espectadores do nosso canal não são inscritos no canal. Então, você está demorando demais para se inscrever, meu amigo. Se inscreva aqui, ative o sininho para receber as notificações, ajude a gente a chegar a 1,5 milhão de inscritos na nossa IPP-TV, a sua TV missionária. A gente volta, você sabe, toda quarta-feira, a partir das 7 da noite, a gente tem estreia do nosso IPP Pode Mais e a gente se vê na programação aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Tchau.